vou falar hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre as recomendações de medicamentos injetáveis para o tratamento de diabetes. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Eu sou Mônica Lenzi, eu sou farmacêutica, eu sou educadora em diabetes. E eu faço esses vídeos porque eu tenho 10 anos de experiência só no atendimento das pessoas que têm diabetes. Eu tinha uma farmácia especializada em diabetes e eu atendia só pessoas com diabetes ou quem cuida de diabetes. A gente dá prosseguimento aqui hoje. A SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela fez algumas recomendações na semana passada, publicou essas recomendações e eu quero falar sobre isso com vocês. Ela pontuou duas coisas muito importantes, tá? A reutilização de seringas e agulhas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e ela pontuou também a escolha do tamanho das agulhas. Então são dois pontos que a gente vai tocar aqui. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que para tratar diabetes não existe somente insulina. Medicamento injetável para diabetes não é só as insulinas. Tá? A gente já teve uma aula sobre quais os tipos de insulina, o que difere uma insulina da outra. Essa aula já está no YouTube, é só você ir lá no meu canal do YouTube que você consegue assistir. Mas eu quero falar, existem também uma classe de medicamentos injetáveis para tratar diabetes tipo 2, que não é insulina, que são os análogos de incretina. E esses medicamentos também são medicamentos biológicos e são medicamentos também que são injetáveis. Então, se você acredita que somente insulina é injetável para tratar diabetes, não, existem medicamentos indicados para tratamento de diabetes tipo 2 que também são injetáveis. E as recomendações são as mesmas, tanto para quem aplica insulina, para quem tem diabetes tipo 2 e usa medicação injetável, como o Victoza, que é a liraglutida, como o Lixumia, que é a lixinatida, tem também agora o Trulicity, que é de uso semanal. Todos esses são medicamentos que são para tratamento de diabetes tipo 2 e são medicamentos injetáveis. Temos todas as insulinas basais, as insulinas ultra rápidas, a NPH, que é uma insulina intermediária, a insulina regular, que é a insulina de ação rápida, e temos as insulinas de ação ultra longa, que duram mais que 24 horas, mas também tem que ser aplicadas uma vez ao dia. As recomendações de aplicação, tanto para a insulina como as incretinas, os análogos de incretina, que são esses incretinomiméticos, esses medicamentos que eu acabei de mencionar para vocês, usados para tratamento de diabetes tipo 2, mas também são injetáveis, são praticamente as mesmas. Tem que fazer rodízio de aplicação, a gente não pode aplicar sempre no mesmo local, mas isso é uma outra aula que a gente pode fazer depois, quais são os locais de aplicação e como é que faz o rodízio de aplicação. E vamos falar sobre as duas recomendações que a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, publicou agora na semana passada. São recomendações que foram feitas através de uma pesquisa, que essa pesquisa foi feita em 42 países, em que perceberam que falando sobre a reutilização de agulhas e seringas, por exemplo. Nessa pesquisa, elas perceberam que 50% da população mundial reutiliza seringas e agulhas. A SBD não recomenda a reutilização de seringas e agulhas. Aí você deve estar me ouvindo e vai falar assim, poxa, mas isso é muito caro, as pessoas realmente reutilizam por ser muito caro, outras por preservar o meio ambiente, para não gerar muito lixo, lixo hospitalar, que isso também é lixo hospitalar, agulhas e seringas são considerados lixo hospitalar. Reutilizam também por causa devido ao preço, né? Então, conveniências como preço. Então, essas pessoas reutilizam esses materiais. A SBD e as outras sociedades que existem no Brasil, no mundo, elas não recomendam a reutilização de seringas e agulhas. Inclusive, essa é uma determinação, é uma recomendação do fabricante. As seringas e agulhas, elas são descartáveis. Você não deve reutilizar as seringas, por exemplo, porque a reutilização da seringa faz com que aqueles risquinhos que são a graduação da seringa, quando você colocar a quantidade de insulina que você tem que puxar ali para colocar dentro da seringa, que você tem que se aplicar, elas vão apagando. E com isso você pode aplicar o quê? Uma dose incorreta de insulina, ou a menos, né, que pode te dar uma hiperglicemia, ou a mais. E isso, nessa pesquisa, foi
foi visto que esse tipo de descontrole glicêmico ocorre devido a essa reutilização de seringas. As agulhas também, para caneta, também não devem ser reutilizadas. Tanto a agulha da seringa como a agulha que é usada na caneta, elas são lubrificadas, elas são siliconizadas, tem silicone em volta delas. Esse silicone é para quê? Para que quando a agulha penetre na pele da pessoa que está utilizando ali, ela penetre com mais suavidade, sem machucar essa pessoa. Na hora que você usa, já colocou dentro do frasco, ela foi programada para quê? Colocar dentro do frasco, retirar a insulina e introduzir na pele e retirar. Então você perde ali o silicone e com isso essa lubrificação, que é para proteger você, não machucar a pele, você perde essa lubrificação. Então se você reutiliza, né, essa pesquisa mostrou também que as pessoas reutilizam até 5 vezes as seringas e até 5 vezes a mesma agulha. Então, mas a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, agora com esse posicionamento que ela colocou na semana passada, ela não recomenda a reutilização, justamente porque nessa pesquisa ficou muito bem demonstrado que descontroles glicêmicos, crises de hipoglicemia podem ocorrer devido à reutilização desse tipo de material que é descartável. Inclusive, se você reutiliza e tem algum problema, na reutilização, o fabricante não dá mais garantia. O fabricante só vai dar garantia quando você está utilizando pela primeira vez. Então, a reutilização na primeira vez, ela é garantida pelo fabricante. Uma outra coisa que pode acontecer quando você reutiliza várias vezes uma seringa ou a agulha, né, a agulha da seringa ou a agulha para caneta, essa agulha ela pode entortar. Elas são muito finas, tem as paredes muito finas, porque para ser delicada. Quando você for aplicar a insulina, ela ser bem delicada e não te machucar. Então, o que acontece? Essa agulha pode entortar e essa agulha pode se quebrar. Ela pode quebrar dentro da sua pele. A outra determinação que a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, fez também muito importante, os 2 pontos. Então, o primeiro ponto que eu falei é a reutilização de materiais descartáveis, que são as seringas e as agulhas para aplicação de medicamentos injetáveis, que podem ser, quem está chegando aí agora, tanto insulinas, como os medicamentos injetáveis para tratamento de diabetes tipo 2. Porque não são, a gente tem medicamentos para tratar diabetes, além das insulinas, a gente também tem medicamentos indicados para tratamento de diabetes tipo 2, que são injetáveis. E muita gente não sabe disso, acha que é só medicação oral. Tem muita gente que distingue o tipo de diabetes, porque, não, fulano usa insulina e o outro usa medicação oral. Então, diabetes tipo 2 é quem usa medicação oral e diabetes tipo 1 é quem usa insulina. Mas não é só isso. Existem medicamentos injetáveis indicados para o tratamento de diabetes tipo 2, que não é insulina. Então tem gente que vira assim, eu estou usando aquela insulina, o Victoza. Victoza não é insulina. O Lixumia não é insulina. Como é que chama o outro nome lá, que é a nova agora, a Trulicity também não é insulina. São medicamentos injetáveis usados para tratar diabetes tipo 2. Então a primeira recomendação é a utilização de material descartável. Você vai falar, vou repetir. Eu estou usando porque o posto de saúde não me dá a quantidade para usar. Se eu faço 3 aplicações, é para aplicar no mesmo dia, né? Não me dá uma quantidade suficiente. Aqui no Brasil isso acontece no mundo inteiro, mas não é recomendada a reutilização, porque foi determinado nessa pesquisa que a reutilização provoca descontrole glicêmico. Então, muitas vezes o descontrole glicêmico que você está tendo, você não consegue controlar seus níveis de glicose, pode estar aí nesse simples detalhe de reutilização de seringas e agulhas. A outra recomendação que a Sociedade Brasileira de Diabetes pontuou muito bem pontuado nesse posicionamento que está recente aí agora, é sobre a escolha do tamanho das agulhas. A gente tem agulhas de 4, vamos falar, agulhas para caneta, 4, 5, 6 milímetros, 8 milímetros e a de 13 milímetros, 12,7 milímetros, elas foram descontinuadas, existem muito poucas, tá? Mas a gente tem esses 4 tamanhos de agulha para caneta. Então, 4 milímetros, 5 milímetros, de 6 milímetros, de 8 milímetros e de 12,7 ou 13 milímetros. E para agulha, para seringa, a gente tem as agulhas de 6 milímetros e de 8 milímetros. O que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda hoje? E o que a Sociedade Americana de Diabetes também recomenda? Não é só
As sociedades de diabetes espalhadas no mundo inteiro fazem a mesma recomendação muitas vezes. Então elas recomendam o quê? O uso das agulhas menores, ou seja, a agulha de 4 milímetros, ela pode ser usada por qualquer pessoa, independente da idade, do sexo, da raça, do IMC, ou seja, do porte físico dessa pessoa. Pode ser uma pessoa magra e pode ser uma pessoa obesa, que ela pode usar mesmo tamanho de agulha, que é de 4 milímetros. Mas por que isso? Né? Por que isso foi determinado? Porque uma pesquisa feita também, já vem enrolando há mais tempo aí, foi determinado que a pele da pessoa, a espessura da pele da pessoa varia ali de 1,5 milímetro a 2,5 milímetros. Se você pegar uma régua, não tem nenhuma régua aqui comigo agora, mas se você olhar cada risquinho da régua é 1 milímetro. Então a pele das pessoas, elas não variam muito. Então ela varia ali de 2,5 milímetros a 1,5 milímetro. Se a agulha é de 4 milímetros, a gente tem a pele, a camada da pele. Embaixo da pele a gente tem o quê? Aquela camadinha de gordura que a gente chama de subcutâneo. E embaixo do subcutâneo a gente tem o quê? O músculo, tá? Então a gente tem o tecido muscular. Então, pele, subcutâneo e músculo. A insulina deve ser aplicada, tanto a insulina como os medicamentos injetáveis para tratamento de diabetes tipo 2, que são os incretina-miméticos ou os análogos de incretina, eles devem ser aplicados no subcutâneo. Então, a determinação, a recomendação é a mesma, tanto para a aplicação de insulina, como para a aplicação dos análogos de incretina. Tem que aplicar no subcutâneo. Se a pele varia no máximo até 2,5 milímetros e eu tenho uma agulha de 4 milímetros, essa agulha de 4 milímetros, ela vai atingir justamente o subcutâneo. Então, o risco de ter uma aplicação intramuscular, ou seja, dentro do músculo, é muito menor com as agulhas menores do que quando eu uso uma agulha de 8 ou de 12,7 milímetros ou 13 milímetros, por exemplo. Então, se eu uso uma agulha de 12,7 milímetros, 13 milímetros, eu tenho 45% de chance de atingir o músculo. E quando eu vou atingir o músculo, se eu aplico ou a insulina ou esse análogo de incretina no músculo, o efeito não vai ser o efeito esperado. Ela tem que ser aplicada no subcutâneo. Então, quando eu uso agulhas menores, uma agulha de 4 milímetros, eu tenho 1% de chance de aplicar no músculo. Se eu aplico uma insulina no músculo, por exemplo, eu aumento muito mais as minhas chances de ter uma crise de hipoglicemia, porque a absorção, quando eu aplico no músculo, ela é diferente da absorção da medicação quando eu aplico no subcutâneo. Então, por isso, a gente tem que evitar aplicações intramusculares, tanto de insulinas como de incretinomiméticos ou de análogos de incretina, como o Victoza, como o Lixumia e como o Trulicity, por exemplo. O Bieta também. Então, são medicamentos injetáveis, esses que eu acabei de falar, que são indicados para tratamento de diabetes tipo 2, que não são insulinas. Então, gente, o que a gente tem que cuidar tem que fazer prega. Agulhas de 4, 5 e 6 milímetros, não precisa fazer a prega cutânea, que é aquela que a gente segura, né? Se eu vou até levantar aqui um pouquinho, se a gente segura assim e aplica. Não precisa fazer. O ângulo que a agulha vai entrar na pele é de 90 graus, ou seja, é reto. Não tem que inclinar a caneta. Vai introduzir a agulha bem reto na pele. Então, essas são as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes. Quem deve fazer prega? Então, crianças menores de 6 anos e pessoas que têm pouco tecido subcutâneo. Quem são essas pessoas que têm pouco tecido subcutâneo? Sabe aquelas barrigas de tanquinho? Aquelas pessoas que malham muito e que têm pouca gordura, uma camada de gordura bem pequenininha? Pois é, essas pessoas têm pouco tecido subcutâneo. Essas precisam fazer o quê? Fazem a prega, tá? E a prega tem que tomar muito cuidado. Você não precisa apertar para ficar doendo, para ficar marcado o seu dedo na pele. A prega é delicada. Faz uma prega, introduz a agulha no ângulo de 90 graus e aplica. Quando você está usando uma caneta, por exemplo, você vai apertar o êmbolo da caneta e vai contar 10 segundos. Mas se eu falar para você contar 10 segundos de 1 até 10, você vai contar em 2 segundos. Então, conte assim, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 até 1010, que eu tenho certeza que você vai esperar os 10 segundos necessários.
Por que a gente tem que esperar os 10 segundos necessários? Porque a quantidade de insulina que a gente está aplicando, ela não é muito grande, não é um volume muito grande. E a pele é uma barreira. Então a gente tem que esperar para que essa insulina ela espalhe no subcutâneo, para você não tirar tão rápido e você não aplicar também a quantidade necessária, a quantidade que você realmente marcou no êmbolo ali para aplicar. Então você tem que esperar os 10 segundos para poder retirar a agulha da sua pele antes, então conta de 1001 a 1010, que você vai ter a absorção correta, vai ter a quantidade de insulina ali que realmente você marcou no êmbolo ou puxou na seringa, tá? Então espere os 10 segundos. Se você puxar e sair um pouquinho na gota, uma gotinha, quer dizer que você não esperou o tempo necessário. Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Chama os seus amigos para assistir aí. Esse vídeo vai ficar gravado, vai para o YouTube. Meu canal no YouTube é o Diabetes Se Você. O meu blog diabetesevocê.com.br/blog. E vamos voltar aí. Convide seus amigos para participarem dessas aulas e compartilhe sempre, deixa sua dúvida que depois a gente responde tudo. Tá joia? Muito obrigada.